Elas brilharam nas telas da Globo, conquistaram o coração do Brasil e viveram o auge da telenovela brasileira. Mas o que aconteceu depois que as luzes se apagaram? Hoje eu vou te mostrar 15 atrizes que fizeram parte da época de ouro da Globo, nos anos 70 e 80, e que sofreram transformações tão grandes, físicas, pessoais e de carreira, que muita gente simplesmente não reconhece mais quem elas são. Algumas se afastaram da TV por escolha própria. Outras enfrentaram o tempo, a vida e o esquecimento do público de um jeito que vai te surpreender. E acredite, você provavelmente já viu o rosto de mais de uma delas em alguma novela marcante, só que com uma aparência completamente diferente da que você vai ver agora. Antes de começar, se você é apaixonado por história da televisão brasileira e pelos bastidores da Globo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações, porque toda semana tem vídeo novo contando essas histórias que a Globo não conta. Agora sim, vamos começar. Essa primeira atriz da nossa lista. Número 1. Tássia Camargo. Poucas atrizes brasileiras viveram uma mudança tão radical quanto Tássia Camargo. Depois de conquistar fama nacional, participar de novelas de sucesso e se tornar um rosto conhecido da televisão, ela tomou uma decisão que surpreendeu muitos fãs: deixar o Brasil e recomeçar a vida em outro país. Tássia Camargo nasceu em 29 de janeiro de 1961, na cidade de Guarulhos, em São Paulo. Desde jovem, demonstrou interesse pela atuação e rapidamente encontrou espaço na televisão brasileira. Seu talento e carisma ajudaram a construir uma carreira sólida em uma época em que as novelas da Globo dominavam a audiência e transformavam artistas em celebridades nacionais. Um dos marcos de sua trajetória aconteceu em 1983, quando participou da criação de um programa que se tornaria um dos mais populares da televisão brasileira. Tássia foi a primeira apresentadora do Vídeo Show, atração que durante décadas levou aos telespectadores os bastidores das novelas, entrevistas e curiosidades sobre o mundo artístico. Durante muitos anos, Tássia manteve uma carreira ativa na televisão, no teatro e em outras produções artísticas. No entanto, sua vida passaria por mudanças importantes fora dos estúdios. Em 2017, a atriz revelou que decidiu deixar o Brasil e mudar-se definitivamente para Portugal. Segundo declarações dadas pela própria artista ao longo dos anos, a decisão foi motivada pelo clima de insegurança que sentia no país e pelas ameaças de morte que afirmou ter recebido. A situação causou grande impacto em sua vida pessoal e influenciou diretamente sua escolha de buscar uma nova rotina longe do Brasil. Instalada em Lisboa, Tássia iniciou uma nova fase de sua trajetória. Em vez de abandonar a arte, continuou trabalhando intensamente no teatro, atuando tanto como atriz quanto como diretora. Dessa forma, manteve sua ligação com o meio artístico, mesmo estando distante da televisão brasileira. Atualmente, ela leva uma vida mais discreta em Portugal e já declarou em entrevistas que ainda sente receio de retornar ao Brasil. Sua história mostra que o afastamento dos holofotes nem sempre acontece por falta de oportunidades ou dificuldades financeiras. Em alguns casos, trata-se de uma escolha ligada à busca por segurança e qualidade de vida. Número 2. Carla Camurati. Muitos telespectadores que acompanhavam as novelas dos anos 80 lembram perfeitamente do rosto de Carla Camurati. O que poucos imaginavam é que depois de conquistar fama como atriz, ela mudaria completamente o rumo de sua carreira e se tornaria uma das figuras mais importantes do cinema e da cultura brasileira. Carla Camurati nasceu em 14 de outubro de 1960, no Rio de Janeiro. Desde jovem demonstrou interesse pelo universo artístico e logo encontrou espaço na televisão. Sua beleza, talento e presença diante das câmeras chamaram a atenção dos produtores, abrindo caminho para uma trajetória promissora na dramaturgia. Durante a década de 1980, Carla participou de diversas produções de sucesso e tornou-se um rosto familiar para o público brasileiro. Um dos momentos mais marcantes de sua carreira como atriz aconteceu em 1984, quando protagonizou a novela Livre para Voar. A produção conquistou boa audiência e ajudou a consolidar sua imagem como uma das artistas mais populares daquela geração. Naquele período,
Tudo indicava que Carla seguiria uma longa carreira nas novelas. Afinal, ela possuía reconhecimento do público, espaço nas principais produções da televisão e um futuro aparentemente garantido diante das câmeras. No entanto, seus interesses profissionais começaram a apontar para uma direção diferente. Ao longo dos anos, Carla passou a se envolver cada vez mais com os bastidores da produção audiovisual. Seu interesse pela criação de histórias e pela direção de projetos cresceu, levando-a a explorar novos caminhos dentro do entretenimento. Em vez de permanecer apenas atuando, decidiu investir em uma carreira como cineasta. A mudança revelou-se uma decisão extremamente bem-sucedida. Em 1995, dirigiu o filme Carlota Joaquina, Princesa do Brasil, obra considerada um marco importante da retomada do cinema nacional. O longa alcançou grande repercussão e ajudou a abrir uma nova fase para a produção cinematográfica brasileira. O sucesso como diretora mostrou que Carla possuía talento não apenas diante das câmeras, mas também na condução de projetos culturais de grande relevância. Nos anos seguintes, continuou trabalhando em diferentes áreas ligadas à arte e à cultura, ampliando ainda mais sua contribuição para o cenário cultural do país. Entre 2007 e 2014, assumiu a direção do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, uma das mais importantes instituições culturais do Brasil. Durante esse período, participou de iniciativas voltadas para a valorização das artes e da cultura nacional. Sua trajetória prova que desaparecer das novelas não significa desaparecer da vida profissional. Carla Camurati apenas escolheu outro caminho e construiu uma carreira sólida e respeitada fora da atuação. Número 3. Monique Lafond. Poucas atrizes brasileiras conseguiram atravessar tantas décadas de cinema e televisão mantendo uma carreira ativa como Monique Lafond. Nascida em 9 de fevereiro de 1954, no Rio de Janeiro, filha de pais franceses, ela cresceu em um ambiente cultural diverso que ajudou a formar seu interesse pelas artes. Sua carreira no cinema ganhou força quando passou a trabalhar com o cineasta Walter Hugo Couri, com quem participou de diversas produções que marcaram o cinema brasileiro. Com mais de 50 filmes no currículo, Monique construiu uma trajetória sólida e respeitada, alternando entre cinema, televisão e teatro ao longo de sua vida artística. Além do trabalho como atriz, também se dedicou ao ensino, ministrando aulas de teatro em Copacabana há mais de 20 anos, formando novas gerações de artistas. Mesmo com o passar do tempo, ela nunca se afastou completamente da atuação, mantendo participações em projetos recentes, incluindo o trabalho na produção Segredos, em 2024. Hoje, sua história representa a continuidade de uma carreira que não dependeu apenas de fama momentânea, mas de consistência e dedicação ao ofício artístico. Mas sua trajetória não se limita ao passado, pois segue ativa no meio artístico e cultural, mostrando que sua paixão pela arte permanece viva até os dias atuais. Em 2024, participou da produção Segredos, reforçando sua presença em projetos contemporâneos e demonstrando sua capacidade de adaptação às novas linguagens audiovisuais. Além disso, segue dando aulas de teatro em Copacabana há mais de 2 décadas, contribuindo diretamente para a formação de novos atores e atrizes brasileiros. Sua rotina atual combina a experiência de décadas com o ensino e a atuação, mantendo uma ligação constante com o teatro e o cinema brasileiro. Essa continuidade profissional mostra que, mesmo sem a mesma exposição midiática de antes, ela permanece relevante dentro do cenário artístico nacional. A trajetória de Monique Lafond é um exemplo de longevidade artística, marcada por trabalho constante e envolvimento direto com a cultura brasileira. Em vez de depender apenas da fama da televisão, ela construiu uma carreira diversificada e sólida ao longo de muitas décadas. Seu trabalho como professora de teatro também reforça seu compromisso em manter viva a arte e formar novas gerações de artistas no Brasil. Hoje segue ativa, respeitada e ainda em plena atividade artística no teatro. Número 4. Mônica Torres. Nem toda atriz dos anos 70 e 80 desapareceu da televisão. Algumas simplesmente mudaram de lugar, de ritmo e até de país, antes de voltar a aparecer com novos projetos. A história de Mônica Torres é exatamente assim, marcada por idas e vindas,
mas sempre ligada à arte. Mônica Torres nasceu em 20 de janeiro de 1958, no Rio de Janeiro. Desde jovem, esteve próxima do meio artístico e acabou entrando para a televisão em uma época em que a Globo vivia um dos seus períodos mais fortes, com novelas que dominavam o país e criavam grandes estrelas nacionais. Com o passar dos anos, Mônica construiu uma carreira sólida na dramaturgia brasileira. Um dos trabalhos mais lembrados pelo público foi sua participação em Rainha da Sucata, novela exibida em 1990, que fez grande sucesso e marcou a teledramaturgia da época. Sua presença em cena ajudou a consolidar sua imagem como atriz de novelas importantes da emissora. Além da carreira profissional, Mônica também teve uma ligação com o ator José Wilker, com quem foi casada. José Wilker foi um dos grandes nomes da televisão e do cinema brasileiro, o que fez com que a vida pessoal de ambos também chamasse a atenção do público e da imprensa durante algum tempo. Com o passar dos anos, sua trajetória passou por mudanças importantes. Em determinado momento, decidiu morar fora do Brasil e passou cerca de 6 anos em Portugal. Essa fase no exterior representou um afastamento temporário da televisão brasileira, algo comum entre artistas que buscam novas experiências de vida e trabalho. Depois desse período, Mônica retornou ao Brasil e voltou a se envolver com produções artísticas. Seu retorno mais recente à televisão aconteceu na série Beleza Fatal, HBO Max 2025, mostrando que sua carreira continua ativa e acompanhando as novas plataformas de streaming que dominam o entretenimento atual. Diferente da ideia de esquecimento que muitas vezes circula sobre atrizes antigas, Mônica Torres segue com uma trajetória estável e ainda presente no meio artístico. Sua carreira atravessou décadas, mudanças de formato na televisão e até a transição para o streaming, sem interrupções definitivas. Número 5. Maria Cláudia. Às vezes, a vida de uma estrela de televisão não é marcada apenas por fama e sucesso, mas também por momentos profundamente difíceis que mudam tudo de uma hora para outra. A história de Maria Cláudia mostra como a carreira de uma atriz pode ser impactada por acontecimentos pessoais extremamente dolorosos. Maria Cláudia de Souza Santos nasceu em 9 de outubro de 1949, no Rio de Janeiro. Desde jovem, destacou-se pela beleza e presença marcante, entrando para o mundo artístico em uma época em que a televisão brasileira começava a ganhar força e formar grandes nomes da dramaturgia nacional. Durante sua carreira, participou de produções importantes da televisão, como a novela O Bem Amado, exibida em 1973, que se tornou um grande sucesso no país. Mais tarde, voltou a ganhar destaque em Te Contei, de 1978, consolidando sua imagem como uma das atrizes mais conhecidas da época. Em 1978, chegou a ser eleita por parte da imprensa como uma das mulheres mais bonitas do Brasil, o que aumentou ainda mais sua visibilidade na mídia. Nesse período, sua carreira estava em plena ascensão, com convites constantes para novelas, entrevistas e aparições públicas. No entanto, por trás do sucesso, sua vida pessoal enfrentou momentos extremamente difíceis. Em um curto período de tempo, sofreu perdas profundas, a morte do pai, de uma melhor amiga e, posteriormente, de sua mãe, em 28 de agosto de 1984. Esses acontecimentos tiveram um impacto emocional muito forte em sua vida. Pouco tempo depois, durante o Réveillon daquele mesmo ano, Maria Cláudia passou por um episódio marcante. Perdeu completamente a voz, sem uma causa física identificada, associado a fatores emocionais. Esse acontecimento a afastou temporariamente da televisão e da vida pública. Ela ficou quase 2 anos sem conseguir falar e precisou de um longo processo de tratamento e recuperação emocional. Sua reabilitação foi lenta e exigiu aproximadamente uma década até que pudesse retomar gradualmente a carreira artística, voltando à televisão somente em 1992. Após esse período, sua presença na mídia tornou-se mais discreta. Ao longo dos anos, optou por uma vida mais reservada, distante da exposição intensa que marcou sua juventude. Número 6. Lúcia Veríssimo. Poucas histórias de atrizes brasileiras mostram uma mudança de vida tão grande quanto a de Lúcia Veríssimo.
Ela nasceu em 11 de julho de 1958 no Rio de Janeiro e cresceu em um ambiente que mais tarde a levaria para a televisão. Sua estreia na Globo aconteceu em 1980, na novela Marina, marcando o início de uma carreira sólida na dramaturgia. Com o passar dos anos, participou de diversas produções e se consolidou como um rosto conhecido da televisão brasileira. Mais recentemente, deixou o ritmo intenso da televisão para viver de forma mais tranquila no campo. Hoje, vive como empresária rural em uma fazenda em Minas Gerais, onde mantém uma rotina distante dos holofotes. Em 2024, passou por um incêndio em sua propriedade que afetou temporariamente sua saúde respiratória. Após o ocorrido, precisou de cuidados médicos, mas conseguiu se recuperar e retomar sua vida normal. Ela também vive um casamento estável de mais de 12 anos, mantendo uma vida pessoal discreta e tranquila. Mesmo afastada da televisão, continua sendo lembrada por seu trabalho nas novelas dos anos 80 e 90. Sua trajetória mostra como a carreira artística pode dar lugar a uma vida completamente diferente, sem perder o respeito do público. Apesar das mudanças, seu nome permanece associado a uma geração importante da teledramaturgia brasileira. Muitos fãs ainda recordam suas atuações com carinho e reconhecimento pelo talento demonstrado ao longo da carreira. A transição para a vida no campo representa uma escolha pessoal por mais equilíbrio e tranquilidade. Mesmo com essa nova fase, ela ainda mantém ligação com projetos ocasionais ligados à cultura e à arte. Sua história reforça a ideia de que uma carreira artística pode evoluir de muitas formas ao longo do tempo. E enquanto algumas atrizes continuam na televisão, outras encontram novos caminhos longe das câmeras. Mesmo assim, sua trajetória continua sendo lembrada por quem acompanhou a televisão brasileira nas décadas de ouro, quando as novelas tinham grande impacto cultural no país. Hoje, sua vida no interior reflete uma escolha por simplicidade, contato com a natureza e uma rotina mais distante da exposição pública. Mesmo longe das novelas, Lúcia Veríssimo segue sendo um nome respeitado na história da televisão e ainda desperta curiosidade sobre sua carreira e vida atual entre antigos e novos fãs, mantendo sua imagem. Número 7. Elaine Cristina. Poucas histórias da televisão brasileira carregam um impacto tão forte quanto a de Elaine Cristina, especialmente por envolver fama, silêncio e superação ao longo de décadas. Nome de batismo, Júlia Sanches. Nasceu em 13 de maio de 1950, em São Paulo, e iniciou sua trajetória artística ainda jovem, em meio ao crescimento da televisão brasileira. Durante os anos 70, tornou-se um dos rostos conhecidos da TV Tupi, participando de produções que marcaram a época e ajudaram a consolidar sua imagem no meio artístico. Mais tarde, também participou de projetos exibidos pela Rede Manchete, incluindo obras de grande repercussão como Pantanal, que ampliaram sua visibilidade nacional. Em sua vida pessoal, foi casada por quase 40 anos com o ator Flávio Galvão, relacionamento que também esteve sob a atenção da imprensa ao longo do tempo. O momento mais difícil ocorreu em 23 de dezembro de 2011, quando, segundo relatos públicos, sofreu um AVC grave durante um período delicado de sua vida pessoal. Ela manteve esse episódio em silêncio por muitos anos, revelando detalhes apenas em 2020, quando decidiu compartilhar sua experiência em um vídeo publicado na internet. Segundo seu relato, mesmo após a recuperação, enfrentou dificuldades para retornar ao mercado de trabalho artístico, algo que ela descreveu como uma fase de resistência profissional. Hoje, aos 75 anos, vive de forma reservada e mantém presença em plataformas digitais, incluindo um canal onde compartilha experiências e reflexões pessoais. Sua trajetória representa não apenas a história de uma atriz da televisão brasileira no Brasil, mas também os desafios enfrentados por artistas ao longo de décadas de mudanças na indústria moderna. Mesmo diante de momentos difíceis, sua presença na memória da televisão brasileira permanece viva entre fãs e estudiosos da dramaturgia nacional. Ela também é frequentemente lembrada por sua força artística e pela contribuição para a formação da televisão em seus primeiros anos de expansão. Apesar das dificuldades pessoais e profissionais, continuou sendo reconhecida como parte importante da história da teledramaturgia brasileira no Brasil.
Sua história se mistura com a evolução da televisão no Brasil, desde os tempos da TV Tupi até as grandes redes contemporâneas. Mesmo com o passar do tempo, seu nome continua sendo citado quando se fala das grandes atrizes das décadas de 70 e 80. Seu legado permanece como referência de uma geração que marcou profundamente a televisão brasileira no Brasil. Mesmo hoje, sua trajetória ainda desperta interesse e respeito dentro da história do entretenimento nacional brasileiro moderno atual. Número 8. Maiara Magri. Nem sempre a carreira de uma atriz segue uma linha constante de sucesso. Em alguns momentos, o silêncio entre um trabalho e outro pode ser mais difícil do que parece. E foi exatamente isso que marcou um dos períodos mais delicados da vida de Maiara Magri. Maiara Magri nasceu em 2 de maio de 1962, na cidade de Mogi Guaçu, no interior de São Paulo. Desde jovem, demonstrou interesse pela atuação e logo encontrou espaço na televisão brasileira, em uma época em que as novelas da Globo dominavam a audiência e formavam grandes estrelas nacionais. Ao longo de sua trajetória, participou de produções importantes e bastante lembradas pelo público. Em 1985, esteve no elenco de Roque Santeiro, uma das novelas mais icônicas da história da televisão brasileira. Já em 1994, voltou a ganhar destaque em Éramos Seis, obra que também marcou gerações e consolidou sua presença na dramaturgia nacional. Apesar dos trabalhos de sucesso, sua carreira passou por fases de instabilidade, algo comum no meio artístico. Em determinado momento, Maiara viveu um período de afastamento das telas e menor oferta de papéis. Na vida pessoal, Maiara também passou por momentos importantes. Foi casada com o diretor Erval Rossano, com quem viveu uma relação significativa e de grande proximidade, especialmente durante o período em que ele enfrentou uma doença cardíaca, até seu falecimento em 2007. Apesar das dificuldades enfrentadas, sua trajetória não terminou ali. Anos depois, Maiara reorganizou sua vida pessoal e profissional. Desde 2022, está casada com o novelista Lauro César Muniz e voltou a se aproximar do meio artístico. Mais recentemente, retornou à atuação em projetos de cinema, incluindo o filme Entrelaçados, marcando uma nova fase de sua carreira. Esse retorno simboliza não apenas uma continuidade profissional, mas também uma reconstrução após anos de incertezas. A história de Maiara Magri mostra que, por trás da fama e dos papéis marcantes, existe também a realidade de desafios, pausas e recomeços que fazem parte da vida de muitos artistas da televisão brasileira. Número 9. Norma Bloom. Poucas histórias mostram tão bem as mudanças do mercado artístico quanto a de Norma Bloom, uma atriz que atravessou diferentes eras da televisão brasileira e acabou vivendo na prática as dificuldades de permanecer ativa em uma profissão de poucas oportunidades para artistas mais velhos. Norma Bloom nasceu em 11 de outubro de 1939, no Rio de Janeiro. Desde cedo, se interessou pelo mundo das artes e construiu uma carreira sólida no teatro, cinema e televisão, em uma época em que a TV brasileira ainda dava seus primeiros passos. Um dos momentos mais importantes de sua trajetória aconteceu em 1965, quando participou do elenco de Ilusões Perdidas, considerada a primeira novela da história da Rede Globo. Esse papel marcou seu nome dentro da teledramaturgia nacional e a colocou entre as pioneiras da televisão no Brasil. Ao longo das décadas seguintes, Norma participou de diversas produções e consolidou sua carreira como atriz experiente e versátil. Porém, como muitos artistas da sua geração, enfrentou períodos de instabilidade profissional, especialmente com as mudanças no mercado audiovisual. Em 1992, aos 53 anos, decidiu se afastar da atuação por problemas de saúde, entrando em uma fase de aposentadoria. No entanto, em 2001, retornou à televisão e ao meio artístico. Com o passar dos anos, no entanto, surgiu um novo desafio: a falta de oportunidades para atores mais velhos. Em um episódio que chamou a atenção do público, Norma publicou uma mensagem em um grupo do Facebook pedindo trabalho.
Na publicação, afirmou ser fluente em 4 idiomas e disse que poderia atuar como tradutora ou locutora, além de expressar sua preocupação com a escassez de espaço para artistas da terceira idade. Esse episódio gerou grande repercussão e abriu debate sobre a valorização de profissionais mais experientes no meio artístico. A situação mostrou uma realidade comum, mas muitas vezes invisível no setor cultural: a dificuldade de reinserção no mercado após certa idade. Hoje, aos 86 anos, Norma Bloom vive de forma reservada em São Paulo. Mesmo afastada da televisão, seu nome permanece ligado à história da teledramaturgia brasileira, especialmente por sua participação em uma das primeiras novelas da Globo. Sua trajetória representa não apenas uma carreira longa, mas também os desafios enfrentados por artistas pioneiros que ajudaram a construir a televisão no Brasil, mas que nem sempre encontram espaço contínuo ao longo do tempo. Número 10. Isis de Oliveira. Algumas histórias da televisão brasileira não são feitas apenas de fama e sucesso, mas também de episódios marcados por conflitos, mudanças bruscas e desafios pessoais profundos. A trajetória de Isis de Oliveira é uma das mais intensas e complexas entre as atrizes dos anos 70 e 80. Isis de Oliveira nasceu em 28 de julho de 1949. Há registros que apontam 1950, em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. Ela é irmã da modelo Luma de Oliveira, o que também colocou sua família em evidência no meio artístico ao longo dos anos. Com talento e presença marcante, Isis construiu uma carreira na televisão brasileira e participou de novelas de grande sucesso. Entre seus trabalhos mais lembrados estão Roque Santeiro, 1985, e Que Rei Sou Eu, 1989, produções que marcaram época e alcançaram enorme audiência no país. No entanto, sua trajetória profissional também teve momentos de forte turbulência. Em janeiro de 1991, ocorreu um episódio raro na história da televisão brasileira. Isis foi demitida durante a exibição da novela Meu Bem, Meu Mal. Segundo relatos da época, sua saída teria sido comunicada de forma indireta, através de mudanças no próprio roteiro da trama. Mais tarde, ela descreveu o caso como um ato autoritário e radical que marcou profundamente sua carreira. Anos depois, sua vida pessoal também enfrentou períodos difíceis. Isis relatou ter sido vítima de violência doméstica por parte de seu então marido, o egípcio Hasan Roshdi, entre 2017 e o divórcio concluído por volta de 2019 ou 2020. O caso trouxe à tona discussões importantes sobre relacionamentos abusivos e o impacto emocional dessas experiências. Na saúde, a atriz também passou por desafios significativos. Desde 2002, trata problemas cardíacos e, mais recentemente, em 2025, precisou passar por 2 cirurgias para a remoção de um câncer de pele no rosto. Mesmo com esses episódios, continuou ativa e compartilhando sua rotina com o público. Além disso, Isis também viveu conflitos familiares, incluindo o afastamento da irmã e relatos sobre situações pessoais delicadas envolvendo pessoas próximas, o que aumentou ainda mais a atenção da mídia sobre sua vida. Apesar de tudo isso, Isis de Oliveira segue vivendo no Rio de Janeiro, mais precisamente em Copacabana. Atualmente, mantém uma forte presença nas redes sociais, onde reúne milhões de seguidores e se mostra ativa, bem-humorada e próxima do público. Sua história é marcada por altos e baixos intensos, mas também por resiliência e visibilidade contínua, mostrando como a vida de uma artista pode ser complexa, muito além das telas da televisão. E assim terminamos nossa jornada por essas 15 atrizes que marcaram época na Globo dos anos 70 e 80 e que hoje passam quase invisíveis por onde passam. É impressionante pensar como o tempo transforma tudo: os rostos, as carreiras, as histórias. Algumas escolheram a vida longe das câmeras, outras foram esquecidas por um mercado que muda rápido demais. Mas uma coisa é certa: cada uma delas deixou sua marca na televisão brasileira e merece ser lembrada. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu comentário aqui embaixo contando qual dessas histórias mais te surpreendeu
E qual atriz você gostaria de ver em um próximo vídeo? E não esquece de ativar o sininho de notificações, porque toda semana eu trago histórias como essa, dos bastidores e do passado da televisão brasileira que muita gente já esqueceu. Um abraço e até o próximo vídeo.